Olá, pessoal. Eu sou o professor Diego Totti, sou professor de matemática aqui da região de Petrópolis, trabalho com as escolas particulares, escolas públicas, e hoje eu estou trazendo aqui para vocês a terceira parte do vídeo sobre a regra de sinais, tá? Se você não acompanhou as duas primeiras, dá uma conferida, para auxiliar a galera aí que precisa, né, desse apoio nesse momento, principalmente que é o tipo de assunto que muita gente normalmente tem dúvida, às vezes até no ensino médio e em outros momentos, tá? Então eu coloquei aqui, agora a terceira parte é sobre potência e raiz quadrada dos números inteiros, tá? Que seriam os positivos e os negativos inteiros. Então começando com potência, você já sabe que potência, né, é uma operação matemática na qual eu multiplico números iguais, fatores iguais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 4 elevado a 3, né, que a gente chama de cubo, 4 elevado ao cubo, essa base ela vai ser repetida 3 vezes. Então, 4 vezes 4 vezes 4. Agora, por favor, né, vamos tomar um cuidado danado com isso aqui. 4 vezes 3, 12. É muito comum o aluno na correria multiplicar um número pelo outro. Se fosse para multiplicar o 4 pelo 3, estaria escrito 4 vezes 3. Né? Não teria um formato novo para isso. Então, é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Número grande, base. Número pequeno, expoente. E esses numerozinhos são os fatores. Esses fatores, normalmente, a gente omite. Tá bom? A gente faz no rascunho e só coloca a resposta ali. Bem, só que o que me interessa hoje é resolver potência com sinal. Então é isso que nós vamos falar agora. Dá uma olhadinha aqui. Eu coloquei para vocês 8 potências. As 4 primeiras são bases positivas e as outras com base negativa. E nenhuma delas estão resolvidas. Eu só coloquei aqui a indicação, né? Bem, mais 2 elevado a 1 seria o mais 2 repetido uma vez, que aí nesse caso sim está resolvido, né? Mais 2 elevado ao quadrado é o mais 2 vezes o mais 2. E fui colocando de todo mundo. 3, ó. 3 vezes, 4 vezes. Aqui mesma coisa, tá? Então, ó, mais 2 ao quadrado. Mais com mais, dá mais. 2 vezes 2, 4. Mais 2 ao cubo. Mais com mais, dá mais. E mais com mais, dá mais. 4 vezes 2, 8, né? Porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui, mais com mais dá mais, com mais dá mais, com mais dá mais. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Beleza, deixa quieto, vamos resolver o próximo. Aqui o menos 2 está elevado a 1, a gente simplesmente repete uma vez. Aqui o menos 2 está elevado ao quadrado, fica então menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Aqui, menos com menos dá mais com menos dá menos, dá 8, né, que a gente já fez. Aqui, menos com esse menos dá mais com menos dá menos e menos com menos dá mais, 16. Beleza, por que eu fiz isso? Porque eu queria chegar numa conclusão. Se você observar, todas as bases positivas me trouxeram resultados positivos. Até aí, tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Agora, quando as bases eram negativas, nem sempre a resposta foi negativa. Aqui a resposta foi negativa, aqui a resposta já foi positiva. Aqui ela voltou a ser negativa e aqui ela passou a ser positiva. Por que isso acontece, essa alternância? Porque a combinação dos sinais de menos, ela vai sempre alternando. Menos com menos dá mais, aí mais com menos já vai dar menos, aí menos com menos dá mais, fica alternando. Então, é importante que você observe o seguinte, toda vez que o expoente for um número par, a sua resposta será positiva. E se for um número ímpar, a resposta vai ser mantida negativa. Então, eu escrevi isso aqui para vocês. Concluímos que, se nós temos expoente ímpar e par para a base positiva, não importa. Resposta positiva sempre. Se a minha base for negativa, aí que você tem que pensar. É ímpar? Sim, permanece menos. É par? Sim, então vira mais. Por isso que eu botei esse quadrinho vermelho, que é o único diferente. É o único que a base vem de um jeito e a resposta fica de outro. Sempre que a base é negativa, o expoente é par. Então vamos fazer alguns exemplos para facilitar a nossa vida aqui. Negativo. Opa, expoente par. Resposta fica positiva. Eleva ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Agora, se você por acaso esquecer a regra, não tem problema, você vai no rascunho e faz. Menos 7, 2 vezes. Você vai chegar na conclusão. Porque menos com menos também dá mais. 7 vezes 7 vai dar 49. Mas o ideal é lembrar da regra.
Positivo, eu preciso me preocupar se é par ou ímpar? Não, eu já sei que dá positivo. E aí eu faço 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Próximo, negativo. Então, o negativo olha para cima. É ímpar, então continua menos, né? E aí você vai multiplicar o 2 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Cuidado que não é 10, tá? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Certo? Próximo. Base positiva, não importa o expoente, resposta positiva. 10 à sexta. Por favor, não é 60, não é 10 vezes 6. É 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. Quando a base é 10... é só você colocar a quantidade de zeros de acordo com o expoente. O expoente é 6, 6 zeros. Tá? Se o expoente fosse 10, seriam 10 zeros. Próximo, negativo, o expoente é par. Expoente par, resposta fica positiva. Só fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vocês vão encontrar 81. Certo? Atenção, todo número elevado a zero vai dar 1 positivo. Ok? Ou simplesmente 1. Sempre dá 1, tá? Bem, não convém explicar para vocês nesse vídeo por quê, mas é interessante que vocês memorizem isso. Vamos pensar. Primeiro, qual é a maior potência? Aqui é importante que você saiba a regra. Se você não lembrar a regra, você vai ficar multiplicando 1000 vezes um negócio? Não, né? Então, o que é interessante você pensar aqui? Quem é maior? Menos 1 elevado a 1000 ou menos 1 elevado a menos 1? Repara que 1 elevado a qualquer coisa dá sempre 1, que é 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Não importa se é 1000 vezes, vai dar 1. Tanto esse vai dar 1, quanto esse vai dar 1. Agora, eu só preciso saber o sinal. Esse é menos e o meu expoente aqui é par. Então, se é par, resposta positiva. Esse é menos e o meu expoente aqui é ímpar. Se é ímpar, a resposta fica negativa. Quem é maior? Mais 1 ou menos 1? Mais 1, positivo ou maior. Então, ó, boca do jacaré aberto para o lado maior. Então, a potência menos 1 elevado a milésima, né, é maior que menos 1 elevado a 1001. Segundo, calcule o quadrado de menos 13. O que é quadrado de menos 13? É o menos 13, aí você tem que lembrar que quadrado é 2, tá? Menos elevado ao quadrado, expoente par, resposta positiva. E aí você faz 13 vezes 13, 169. B, o cubo da soma. Bem, galera, se eu quero o cubo dessa soma, eu vou pegar essa soma e vou elevar ao cubo. Você deve lembrar que é o 3. Só que eu preciso resolver a soma, tá? Então, lembrando, sinais diferentes, diminui, vai dar 3, repete sinal do maior. Quem é maior, 14 ou 17? 17, então a resposta é positiva. Aí eu elevo ao cubo. Positivo elevado a qualquer coisa, não importa, é sempre positivo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Beleza? Antes da gente ir para a próxima página, eu esqueci de anotar uma coisa, lembrei agora, então já vou botar para vocês aqui uma observação muito importante que a galera também costuma confundir. Quando a gente fala de um número negativo elevado a um expoente par, é importante que você preste atenção se esse número negativo ele está entre parênteses, beleza? Porque, por exemplo, menos 8 ao quadrado, a gente sabe que é o menos 8 repetido 2 vezes. Menos com menos dá mais, 8 vezes 8, 64. Já aqui, o menos 8 ao quadrado, esse menos não está ao quadrado, não tem vínculo aqui. Então, eu vou repetir esse menos e quem vai ser multiplicado 2 vezes é só o 8. Então, na verdade, ficaria menos 64. Então, você tem que prestar atenção no expoente? Tem. Só que se não tiver parêntese, eles não serão, o menos não vai virar o mais. Beleza? Muito bem. Vamos agora para a parte de raiz quadrada, assim que eu conseguir virar a folha, né? Bem, raiz quadrada é um assunto que você estuda normalmente lá no 6º ano, você aprende o conceito da raiz quadrada, e aqui a gente vai conversar sobre o que acontece com a raiz quadrada e o número negativo, beleza? Então, muito bem, galera. Devemos lembrar que a raiz quadrada exata, né,
é quando eu penso num número que multiplicado por ele mesmo que resulta no que está lá dentro. Então, qual a raiz quadrada de 36? 6. Por quê? Pois 6 vezes 6, 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. 121. Que número vezes ele mesmo dá 121? 11. Então, pois 11 vezes 11 dá 121. Tá. A gente ensina para o aluno que ele tem que memorizar as primeiras raízes quadradas. Se você não tem essas primeiras memorizadas, é interessante que você faça uma lista. 1 vezes 1, 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada do 4 é 2. Sei lá, vai seguindo. 10 vezes 10, 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Beleza? Agora, vamos raciocinar nessa aqui. Qual é a raiz quadrada de menos 64? É comum a gente ouvir duas respostas dos alunos, tá? A mais comum é menos 8, né? Vou deixar aqui como resposta. E a outra que, quando eu digo que essa está errada, né? Alguns alunos gostam também de falar que é 8, beleza? Essas aqui são as duas respostas que a gente ouve. Tá, elas estão certas? Bem, a raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo que resulta que está lá dentro. Então, vamos pegar o 8, vamos multiplicar por ele mesmo para ver se está certo. 8 vezes 8, 64. Positivo. Lá dentro tem 64 positivo? Não. Então, essa aqui está errada. Então, vamos ver o menos 8. Tem gente que coloca aqui menos 8. Então, vamos ver. Pega o menos 8 e multiplica por ele mesmo. Hein? Não pode ser pelo mais 8, né? Porque não faz sentido. É um número vezes ele próprio. Se você pega o positivo e o negativo, não faz sentido. Menos com menos dá mais. 8 vezes 8, 64. Deu menos 64? Não. Significa também que essa resposta está errada. Então, qual é a raiz quadrada de menos 64? Bem, galera, a raiz quadrada de menos 64, ela não pertence a Z. Não existe dentro do conjunto Z, tá? Alguns professores colocam impossível, a gente coloca às vezes que não existe, beleza, mas isso aqui no futuro, no ensino médio, passa a existir num determinado assunto, mas por enquanto, dentro dos números inteiros não existe, não tem como um número negativo multiplicar outro que dê negativo, ou um positivo vezes outro positivo que dê negativo. Então, nós concluímos que não existe raiz quadrada de um número negativo, e aí o mais importante é que em Z, ou seja, no conjunto dos números inteiros, beleza? Então, o que você vai responder? Não pertence a Z, tá? Para a gente finalizar, nós temos aqui um exemplo para você não confundir. Menos está dentro da raiz? Não, está fora. Repete. Raiz quadrada do 4, 2. Beleza? Raiz quadrada de 324. É interessante que o aluno saiba de cabeça até a de 400, que é 20. Mas se você não lembra, você pode usar esse recurso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, que é o da fatoração. Você pega um número na qual você quer saber a raiz e fatora, tá? Então, aqui, ó, vou dividir por 2 porque esse número aqui é par. Vou dividir por 2 porque esse é par. Já 81 não dá para dividir por 2, podemos dividir por 3. Vai dar 27 por 3. Vai dar 9 por 3. Vai dar 3 e por 3 vai dar 1. E aí você faz pares de números iguais, tá? Pega um de cada par e multiplica. Ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18, conforme eu botei aqui, tá? Já aqui o menos está dentro da raiz, então você vai responder aqui, não pertence a Z. Aqui o menos não está dentro da raiz, eu tenho um menos fora do parênteses, um dentro do parênteses, mas não dentro da raiz. Então você pode fazer aquela situação que nós aprendemos, qual é o oposto de menos? É mais, raiz quadrada de 1 é 1. Aqui o menos está dentro da raiz. Só que tem aluno que gosta de fazer isso aqui, né? O oposto, peraí, a raiz não é um parêntese, o menos está ali dentro, então não importa se tem outro lá fora, não pertence a Z. Bem, aqui a raiz quadrada de 9 é 3, repete esse menos, está do lado de fora, né? Raiz quadrada de 400 é 20. Se você não lembrar, faz a fatoração, esse esquema que tu vai chegar no 20. Se o 3 é positivo e o 20 é negativo, sinais são diferentes, diminui e repete o sinal do maior. Beleza, pessoal? Bem,
Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhe com seus amigos aí. Um abraço e até a próxima.